Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Duda e bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Danger Zone. Todos sabem que há poucos dias atrás foi lançado mais um filme de Star Wars, que foi Mandaloriano e Grogu. E apesar do filme ser muito bonito, muito legal, mostrar cenas boas que tem a ver com o universo de Star Wars, o filme não anda. Para você que não sabe, tem uma resenha completa feita pelo Jedi aqui no canal. Será que Star Wars tem futuro? Qual é a história que Star Wars pretende contar? Para todos nós que aguardávamos ansiosamente para esse filme do Mandaloriano e Grogu, era como um sonho. Mas como todo sonho, uma hora a gente tem que acordar. You good? Isso é muito importante, porque a gente tem que pensar no que foi Star Wars, no que foi a saga, no que representou e como foram as histórias iniciais de Star Wars, o impacto dela na cultura pop e para onde Star Wars está indo nos dias de hoje. Então a gente precisa fazer algumas ponderações e peço a paciência de vocês para eu poder colocar o meu argumento. E deixa à vontade para quem quiser nos comentários acrescentar alguma coisa e pode discordar, pode criticar, não tem problema. Só seja respeitoso, beleza? This is Master Obi-Wan Kenobi. I regret to report that both our Jedi Order and the Republic have fallen, with the dark shadow of the Empire rising to take their place. Então vamos lá. Star Wars, quando começou, ele tinha um claro objetivo, que era contar a história do Darth Vader. Eu prometo a você. Eu vou até aprender como impedir que as pessoas morram. Nós tínhamos ali aquele vilão misterioso inicialmente lá no filme A Nova Esperança, que causou um grande impacto na cultura pop, se tornando a verdadeira face do mal. Eu matei eles. Eu matei todo mundo. Estão mortos. Não sobrou ninguém vivo. Sendo venerado na cultura pop, coisa que acontece de tempos em tempos com alguns vilões, como é o caso do Thanos recentemente. Eu sou inevitável. E foi justamente isso que aconteceu com Star Wars lá na época do lançamento. Tivemos o segundo filme com aquela grande revelação de que o herói do filme era filho do vilão. Eu sou seu pai. Impactante, sendo considerado um dos melhores filmes já feitos, com aquele final triste, onde o Han Solo terminou congelado, o herói terminou sem um dos seus braços, sem sua mão, e o Império saiu meio que vitorioso, abrindo espaço assim para a história do terceiro filme, aonde a gente consegue ter ali o desfecho histórico. Então nós tivemos ali o fim da jornada do Anakin Skywalker, que era o Darth Vader. Bem, a jogada interessante foi que quando resolveram fazer os filmes que contavam a história antes, né, aquela trilogia prequel, foi uma jogada ousada, porque agora você ia contar a história de um garotinho simples, humilde e gentil, e que esse garoto ia se tornar o grande vilão da saga. Quem era esse garoto? Então nós tivemos mais 3 filmes, como todos sabem. E nesses 3 filmes, podemos ali conhecer o Anakin Skywalker pequeno, gentil, altruísta, isso no primeiro filme. No segundo filme, ele já crescido, tendo passado ali pelo treinamento dos Jedi, tendo passado por algumas frustrações, decepções, e também a questão da paixão dele pela Padmé. Levo você no olhar. Que foi um dos motivos da sua ruína, pois ele estava meio que descumprindo, quebrando ali o código, né, da promessa de um Jedi. Volta pra mim, vem pro meu mundo.
E seguimos então para o desfecho, lembrando que nesse período tem também a série Clone Wars, né? Tem aquela série animada que é oficial, é cânone e conta a história também do Anakin dentro das Guerras Clônicas. Muito boa animação, por sinal. Complementa muito bem a história. No terceiro filme, ele se torna de vez um vilão, mostrando como foi todo o processo da queda da República, a ascensão do Império e o processo de corrompimento total do garoto em um vilão, o Darth Vader. Portanto, é a história do Darth Vader. Eu sei que teve muito material, tanto livro, quadrinhos, e tudo isso é válido. Depois a gente quer saber um pouco mais sobre cada um desses personagens. Porém, de alguns anos para cá, isso foi explorado à exaustão. War is inevitable. One must destroy in order to create. Com muitas séries, alguns novos filmes, e claro que nós fãs consumimos os filmes, alguns deles com bilheterias impressionantes. Porém, as críticas em relação ao material não foram tão boas assim, salvo raras exceções. E tivemos também as séries, algumas séries legais como Ahsoka, Nice haircut. mas que também não avançou a história. Tivemos a série do Mandaloriano, teve 2 primeiras temporadas muito boas, a terceira é mais fraca, é consenso de que ela é um pouco pior. Tá bom, garoto. Se segura. E resolveram fazer esse filme agora, que foi o último material já publicado, produzido aí sobre a série. Go! E a história não avançou mais uma vez. Todo mundo pode procurar qualquer canal de análise. As pessoas elogiam muito a qualidade, mas o filme começa e termina no mesmo lugar. This is the way. Não avança a história. Não tem assim um próximo passo. E esse talvez seja o maior problema de Star Wars. Ele falta alguma coisa mais tem que ser contada. O que mais a gente espera? Lá no passado, como eu já disse, a gente queria a conclusão de uma saga. Como vai ser concluído? Como o herói vai ser redimido? Será que ele vai se corromper? O vilão vai perder? Como aquele que era o escolhido vai poder trazer o equilíbrio para a força? Você era o meu irmão, Anakin! Eu amava você! O Anakin está bem. Ela está salva. Ela está bem. Ainda tinha bondade nele. Ainda há bondade nele. É bonito. Mas não preciso disso para me lembrar de você. Você aceitou a verdade. Eu aceitei a verdade que um dia você foi Anakin Skywalker, meu pai. Eu sinto o seu conflito. Liberte desse ódio. Também como o herói, no caso o Anakin, aquele garoto gentil, vai se tornar aquele grande vilão. Então, tudo isso era interessante. Hoje não tem um objetivo. Star Wars serve para quê hoje? É a história de quem? Eu até achava, quando eu vi a primeira temporada do Mandaloriano, que o personagem do Grogu, que era o Baby Yoda no início, a gente não sabia o nome dele, ele era agora o próximo passo. Agora, ao saber da história daquele bebê misterioso e o que ele se tornaria no futuro, e a história dos Jedi ia chegar a algum ponto. Mas depois de 3 temporadas e um filme e algumas outras séries paralelas muito ruins, como foi o livro de Boba Fett e a própria Ahsoka, né, que está meio que dentro do mesmo período histórico, não tivemos grandes avanços. E essa discussão que eu trago à mesa para vocês. Então, quem tiver alguma resposta, algum argumento nesse sentido, eu convido a deixar aqui nos comentários, faça de forma respeitosa, como eu já falei, para a gente tentar chegar numa resposta, beleza? Agora eu queria saber a opinião de vocês sobre o que vocês acham que vai acontecer com Star Wars. Tem um novo filme sendo produzido aí,
e quando a gente tiver mais detalhes, a gente vai comentar. Bem, independente da qualidade do material, a gente vai continuar consumindo. Se estiver bom, a gente vai elogiar. Se estiver ruim, a gente vai criticar. Eu só espero que essa franquia possa se salvar e que em algum momento a gente volte a ter a mesma emoção que a gente tinha lá no passado, quando a gente acompanhava os filmes mais antigos. Então é isso, pessoal. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Deixa aquele like. Valeu e até a próxima.